Olá, olá, seja bem-vindo. E aí, mais uma semana começou. Como é que vocês estão sentindo? Como é que está sendo esse período entre eclipses? Nós tivemos aí o eclipse do dia 12 de agosto e a gente está se aproximando de mais um eclipse entre o dia 27 para 28. Mas vamos falar como é que está o céu astral dessa semana que começou hoje, dia 24, e vai até o dia 30. A gente está aí com esse movimento maravilhoso que começou no dia 22 de agosto e vai até o dia 22 de setembro, que é o posicionamento do Sol no signo de Virgem, um signo que é regido por Mercúrio, assim como os Gêmeos, trazendo para a gente o quê? Trazendo pessoas mais mercurianas. Os virginianos têm essa questão, essa tenacidade, esse pensamento mais aguçado, mais analítico, e também trabalhem de forma mais espontânea a sua comunicação e forma também de aprimorar o seu intelectual, seu conhecimento e tudo aquilo que possa alcançar um patamar a mais. É assim que os virginianos e virginianas trabalham. Então, parabéns a vocês do signo de Virgem. E temos ainda um outro ponto interessante, que se quando a gente pega pela mitologia, a gente falando do signo de Virgem, nós temos que ver na mitologia que tem uma relação da criação do signo de Virgem com Gaia. Gaia que representa a Mãe Terra. Logo, podemos pensar aqui e dizer que tudo aquilo que é relativo também ao signo de Virgem vai ser relativo à Mãe Terra. Vejamos temas da Terra, por exemplo, como a Terra é um corpo celeste. Então, o corpo celeste também é relativo à corporeidade da Terra, a toda a sua formação rochosa, a todo o meio ambiente. E posso até dizer que quando ocorrem os eclipses, na verdade, principalmente eclipses que tem essa grande conotação trazida pelos antigos como sendo algo catastrófico, algo tenebroso, algo a se sentir medo, porque a gente tem isso incrustado no nosso DNA, no nosso pensamento, porque vem desde os primórdios, quando os antigos analisavam e viam o Sol sendo eclipsado, ou seja, o Sol sendo engolido, desaparecia por aquele dragão, por aquele fenômeno. E o próximo que nós teremos será um eclipse parcial lunar, então a Lua desaparecendo. Bom, os antigos ficavam amedrontados, assustados, já era um sinal de alguma coisa tenebrosa que amedrontava todo mundo que viria a acontecer. E por isso a gente já traz a nossa memória primitiva de seres humanos essa situação de que quando a gente pensa e fala sobre eclipse, a gente já está pensando em situações que vão ser catastróficas, vão trazer um pouco de medo, receio. Quando na atualidade a gente sabe que são situações que já vêm se escalando, vem crescendo já faz algum tempo. Mas vamos ficar primeiro com o que está trazendo de bom essa semana. Esse aspecto de Sol em Virgem traz a possibilidade da gente o quê? Trabalhar muitas questões que a gente começou e a gente não tem aí uma ideia de como fazer, relacionados à papelada, relacionados a aplicações para a universidade, para concursos, para cursos, para situações jurídicas, para a gente entender melhor como alguns aspectos burocráticos funcionam para que a gente possa se desenrolar. Aproveite esse período, porque a nossa mente vai estar mais focada também em como eu posso fazer melhor. O signo de Virgem, ele sempre pensa isso. E como fazer melhor também é uma forma de servir ao outro. É uma forma de trabalhar aí a sua própria evolução pessoal. Porque você entende que, olha, eu consigo
ser quem eu sou, explorar minha criatividade. Quando você chega no signo de Leão, você entende seus limites, e se você não entende, você começa a construir seus limites, você começa a se expor muito mais, você começa a trabalhar mais a sua criatividade. E você sabe que você pode alcançar o divino, ali representado pelo Sol, regente do signo de Leão. Quando a gente vai para a Virgem, a gente já sabe também que é hora da gente entender e a gente ver partes nossas que precisam de alguns ajustes, ser aparadas. Porque Virgem, nós voltamos para o signo da Terra, um signo de terra que dessa vez sabe que algo a mais pode ser feito para melhorar o que já está bom. E é isso que a gente vai focar nesse período. Dando sequência, nós temos um aspecto que já vem desde o dia 19, e ele vai até o dia 27 de agosto, né, que é a lua crescente. E essa lua crescente, a gente vê crescer aí, na verdade, é a lua nova em Leão, que foi marcada pelo eclipse solar em Leão, no dia 12 de agosto. Então, o que a gente está vendo crescer com essa lua crescente são figuras de autoridades se manifestando em diversas vertentes. Vamos lá. Temos, por exemplo, discussões entre grandes líderes como os Estados Unidos e o Canadá, tendo essa briga constante com um tarifaço. A gente está vendo esse final de semana, como, por exemplo, como que pode o vizinho, Canadá, que vende bastante só para os Estados Unidos ali, e tem essa rixa. Ou, por exemplo, Argentina com o Brasil, que além da rixa pelo futebol, agora está tendo rixas aí porque o presidente da Argentina resolveu encasquetar, meter o bedelho no Brasil, nas eleições e tudo mais. Parece que todo mundo, na verdade, quer meter a mão nas eleições do Brasil, porém, ajudar a democracia a crescer, colocar realmente candidatos à altura que vão representar o povo de forma honesta, eu acho que isso só em sonho ultimamente, viu? Mas, dando sequência, também, claro, debates na TV. A corrida para as eleições de outubro no Brasil já começam. A novela Quem Ama Cuida vai mudar de horário, vai para as 10 horas da noite, possibilitando os noveleiros a ficar chateados com isso, porque a pataquada vai começar. A gente sabe muito bem que esse horário partidário é algo que, bom, virou realmente uma pataquada. Porque tantos anos, a mesma coisa e a mesma situação, e a gente não vê nenhuma mudança constante. O que seriam realmente interessantes são debates entre os candidatos. Isso é interessante a gente ver, mas que seja mediado por pessoas que façam perguntas realmente de cunho social. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, essa lua crescente, a gente vê esses leões aí se degladiando na arena da vida e usando de toda a sua criatividade para engrupir ou não as pessoas. Então, abram os olhos. Um outro líder também que já veio atacando de forma violenta, suas reações violentas, é Benjamin Netanyahu, esse fim de semana, entre Cisjordânia e faixa de Gaza. As disputas pelo poder se escalam, independente se sejam conflitos internacionais ou se são dentro da nossa própria casa. Então, atenção, cuidado, é a hora da gente dar uma acalmada, porque estamos numa semana entre eclipses. E do dia 11 de junho até o dia 30 de outubro, a gente tem aqui um movimento bom, positivo, durante esse período de tantas situações de desafio. Nós temos aí Netuno que está em Áries, e ele faz o sextil ali com Plutão em Aquário, que é um momento de uma marca positivíssima para um crescimento, uma expansão do nosso espiritual. É um momento de profundas transformações, tanto da vida pessoal quanto da vida coletiva, fortalecendo até mesmo religiões,
fortalecendo o contato de você com alguma religião, de você buscando a sua própria espiritualidade, seja ela com alguma religião, ou você com Deus, ou você com aquilo que você acreditar. Mas é você buscando essa conexão com o sagrado, com o divino, com algo maior. E como eu falei, fortalecimento de religiões, a gente vê, por exemplo, o fortalecimento de uma teocracia ali no Irã, devido aos conflitos existentes entre os Estados Unidos da América e Israel contra o Irã. Essa teocracia que em 22 de setembro assassinou uma moça, a Masha Amini, de 22 anos, só por ela não usar corretamente o véu, um assassinato brutal. Enfim, a gente é uma marca positiva, mas a gente vê essa teocracia que é fundamentada em dogmas, em livro, em metafísica e sabe-se lá o que mais, enfim, tem um braço, um cunho religioso, mas também tem um outro lado que é armado até os dentes para dizimar a população. Me explique como que isso pode acontecer. Como se... Bom, a gente tem a Igreja Católica também manipulando os outros poderes, enfim. É mais ou menos isso que eu falo quando a gente vai discutir questão de religião, porque religião e política, eles andam junto. Por quê? Porque através da religião, que é onde a grande massa corre para pedir suporte, ajuda, é aí que o poder, os governantes, os leões, as autoridades veem a possibilidade de manipular através de um livro, da palavra, a massa, uma grande massa, o povão nosso, e fazendo com que a gente creia que se não cumprir isso aqui, a gente não vai herdar o reino de Deus. Presta bem atenção. Você já nasceu, se você crê em Deus, seu Deus é amor, saiba que Ele te criou, e você como filho, filha de Deus, que é amor, você já herda o reino de Deus. Você só precisa sempre estar caminhando em busca do amor do Pai. O amor do Pai, o que é? Siga o exemplo de Jesus. Ele é o melhor exemplo que tem. Ok? Não siga livro nem nada. Ele não estava ali com nenhum livro quando ele fazia suas pregações. Pense nisso. Bom, a gente também tem que falar da inteligência artificial que está ali crescendo por debaixo dos panos. Plutão está em Aquário. Aquário fala de ciências, tecnologia. Tecnologia, a gente tem que pensar em inteligência artificial. Como é que está a questão de leis? Como é que essa inteligência está se desenvolvendo? Ela já está conseguindo se replicar automaticamente? Nós já temos uma IA geral que vai dominando, está dominando as outras? Não tem muitas informações sendo colocadas nas redes, jornais, nem nada sobre isso. Tá certo, a gente está vivendo ultimamente um mundo que está se balançando com tantas catástrofes, mortes, enfim. Respirem. E isso que é algo importante. Que a última notícia que eu me recordo que tivemos foi a inteligência artificial consumindo livros e desses livros desaparecendo porque estavam tocando fogo, rasgando, enfim, tirando o legado humano, que é a escrita, que é o nosso pensamento, a nossa criatividade que estava ali colocado nos livros, desapareceram com isso. E colocando 1 ou 2 ou 3 exemplares no poder do quê? Poder das Big Techs, poder de uma minoria. E esse poder de pensar livre na mão de uma minoria representa nada mais nada menos do que uma ditadura. Então abram os olhos, meu povo, parem de deixar isso acontecer. O que a gente vai fazer? Vamos fazer alguma coisa, vamos se manifestar. A gente não pode deixar o legado da humanidade simplesmente ser consumido por uma minoria que vai futuramente colocar a gente, que já estamos, na verdade, cada vez mais escravizados. Dando sequência. Dia 25 de agosto, a gente tem aí um aspecto que se estende até o dia 10 de setembro, que é a entrada de Mercúrio em Virgem.
Mercúrio em Virgem, ele está domiciliado, ou seja, um momento do pensamento crítico, um momento de uma análise mais crítica, um momento de comunicações, de diálogo, de aprimoramento, de melhoramento, de trabalhar com processos, papelada, enfim, com tudo isso e muito mais, melhora e otimiza e escala para positivo. Mercúrio em Virgem, de 25 a 10 de setembro. A gente ainda vai ter esse Mercúrio em Virgem no dia 25 a 26 de agosto. Ele vai fazer um trígono com Quirón, que está a 0 grau do signo de Touro, porque ele está retrógrado, ele vai entrar em Áries. Mas agora, em 0 grau em Touro, o que nós temos são bons aspectos para cura física, cura corporal, através de dietas. É o momento que a gente tem também uma cura mental. A nossa mente acaba se despertando para situações, por exemplo, é hora de eu fazer um exercício físico, fazer um detox, melhorar minha dieta, melhorar minha alimentação. Como que eu estou tomando conta do meu corpo? Porque Virgem também fala dessa questão da nossa saúde física, da saúde corpórea. E com esse aspecto, o foco realmente é melhoria positiva. Abrace esse movimento, essa energia positiva entre 25 a 26 e faça as melhorias que você precisa fazer. Do dia 27 a dia 28, esse mesmo Mercúrio em Virgem, ele vai fazer um aspecto de desafio com Urano, que está no signo de Gêmeos. Então, espere uma inconstância nos diálogos, nas comunicações, nas negociações, nas tratativas e decisões um pouco tensas. Aí também espere muitas reviravoltas inesperadas, acidentes, porque o Urano traz isso. Plot twist total. E esse momento aí, 27 a 28, o que a gente acontece? O eclipse. Então é um momento realmente que eu recomendo, não faça nada, não tome nenhuma decisão importante, nada nesse período. Aguarde um dia antes e uns 3 dias depois do eclipse para você fazer um movimento importante na sua vida. Seguindo, a gente tem aí do dia 27 para o dia 28, até o dia 3 de setembro, uma lua cheia no 4º grau de signo de Peixes. É onde ocorre esse eclipse lunar. Deixo para vocês aqui a informação que ele vai acontecer das 23 horas e 23 minutos até as 3 horas e 20 minutos, horário de Brasília e Brasil. E para Londres, Reino Unido, de onde falo, começa às 2 horas e 23 minutos até às 6 horas e 15 minutos, horário de Londres, Reino Unido, onde o seu ponto máximo de penumbra vai ser ali por volta das 5h12 da manhã do dia 28, cobrindo 93% da Lua. Fica interessante aqui que esse eclipse ele abrange a saúde física, a saúde mental, situações que a gente já está vendo, que a gente está negligenciando, na verdade, elas podem tornar-se crônicas, podem escalar para algo não tão positivo, ok? Porque a Lua eclipsada, tudo que é eclipsado, ela desaparece, é algo que fica ali obscuro. E é o momento da gente realmente focar numa análise e cuidar do nosso corpo, através de fazer um check-up, fazer uma boa dieta, fazer atividades físicas, porque o signo de Virgem está nesse eixo, o Sol está em Virgem, a Lua está em Peixe, então esse é o eixo do eclipse. Digo ainda mais que Peixes, ele fala também de espiritualidade, é um momento que a gente vai ter uma espiritualidade mais elevada, alguns terão um encontro melhor, maior, outros podem ver também sua espiritualidade simplesmente se definhando, ou você se perdendo dessa conexão. Temos situações em que a gente pode realmente estar descobrindo e conseguindo demonstrar e obter mais empatia. Com o signo de Peixes envolvido, ainda podemos falar de escapismos, de vícios, falar de catástrofes também climáticas, como, por exemplo, maremotos, terremotos, tsunamis, porque Peixes, lembra, é regido por Netuno. Podemos falar de situações epidêmicas, migrações. Outro ponto também interessante, o El Niño e sua
crescente, no qual cientistas já confirmaram que o super El Niño pode atingir a qualquer momento o mundo todo. Bom, amanhã sai um vídeo especificamente desse eclipse com mais informações para todos vocês. Do dia 28 de agosto até o dia 4 de setembro, Júpiter em Leão, ele faz um aspecto positivo, que é o trígono com Saturno, que está em Áries. E esse é o momento da gente ter aí um crescimento muito importante e estruturado, de uma base daquilo que a gente pode ser o nosso próprio chefe. Ou a gente pode estar desenvolvendo um trabalho, uma liderança, ou desenvolvendo algo de forma muito mais criativa, de forma muito mais ousada, criativa. E é o momento de trabalhos artísticos crescerem, de processos judiciais também, conexões com o estrangeiro, processos de trabalhos com o próprio estrangeiro, a hora de também ver e tomar decisões de, talvez, por que não, rumo ao estrangeiro. Bom, a 28 de agosto até o dia 2 de setembro, Marte, que está em Câncer, ele vai fazer um aspecto de desafio com Saturno e com Netuno em Urano, em que nós veremos Saturno e Netuno, que estão em Áries. Esse aspecto de desafio vai trazer para a gente o quê? Diálogos difíceis, com uma certa agressividade, violência talvez. Sobre quem? Câncer é regido por Lua. Câncer fala de mães, mulheres, família, crianças, fala do nosso lar. Então a gente pode ver aí uma ação agressiva, violenta, tanto no pessoal quanto no coletivo, relacionado à família, crianças, mulheres, à casa, ao lar, a trâmites relacionados dessa postura. Atenção, feminino, mais uma vez, corre perigo. Tantas questões, inúmeros do feminino sendo atacado. Esse é um aspecto de 28 de agosto a 2 de setembro, Marte em Câncer, tendo esse desafio aí. Nós vemos então o que? Contra Saturno e Netuno. Saturno, ele representa ações aí estruturadas, de maturidade, leis. Posso falar ainda que Saturno fala do corpo também. Netuno, ele traz toda essa ideologia de sonhos e de sermos como somos e também de compaixão com o outro. Mas, em Áries, consideramos ainda que tanto Saturno quanto Netuno estão retrógrados em Áries. Posso falar de leis e processos retrocedendo. Posso falar aí também com esse Marte em Câncer, eu ataco primeiro antes de ser atacado. Pessoas metendo os pés pelas mãos e fazendo essa loucura, esse movimento que, na verdade, só vai causar mais dor e mais frustração, perdas, diálogos aí, situações de conflitos, com certeza aumentando. Considerem que os Estados Unidos é 4 de julho, ou seja, são cancerianos. Então, podem atacar antes, principalmente com o atual líder, que traz aí não muita confiança nesse aspecto. São aspectos realmente que são bem tenebrosos, deixam a gente assim, e aí, o que a gente faz? No período entre eclipses, eu realmente recomendo não faça movimentos, não tome decisões, não comece projetos, não... Baixa o ego, é o mais recomendado, principalmente porque está todo mundo muito emocional. Lua são emoções. E uma lua eclipsada parcialmente ou totalmente já está falando das emoções.
É uma lua cheia. Lua cheia são águas transbordando. Então, muitas emoções à flor da pele. É hora da gente realmente baixar o tom e não falar. A gente segura para não falar realmente aquilo que a gente deve falar. A gente com os aspectos em Virgem também fala da nossa profissão, fala do nosso trabalho. A gente pode viver uma semana bem intensa no trabalho. Então, preste bem atenção naquilo que você vai falar realmente. Escolha a sua batalha. É o que eu recomendo para esse período. E também peço para você que está assistindo pela primeira vez, por favor, se inscreve no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, amigas. Fala com todo mundo, divulga. Eu agradeço. Se é a primeira vez que você está passando por aqui, deixa o seu like, compartilha, inscreve. Se você quer saber como essas energias vão afetar praticamente a sua vida, quais áreas da sua vida você tem Virgem, você tem Peixes, que são o eixo ali onde o eclipse vai acontecer, como que, qual casa no seu mapa astral você tem esses dois aspectos, ou ainda quais são os pontos que você tem ali, se você tem um ascendente, se você tem um meio do céu, se você tem Sol, Lua, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, quais são os planetas que você tem no seu mapa, porque esses são pontos importantes e a casa que você tiver, tanto Virgem quanto Peixes, é a área da sua vida, são as áreas da sua vida que serão mexidas e você sentirá mais. Por exemplo, se você tiver Peixes no meio do céu, é nessa área da sua vida onde esse eclipse vai impactar mais. E esse impacto você já pode começar a sentir 24 horas antes, 2 dias antes, muito mais forte durante esse período da lunação, que dura 7 dias, até 6 meses, porque é o período que o eclipse reverbera. Nessa questão, se você sentir dúvida e tiver a necessidade, só me procurar. Eu estou aqui para lhe fazer uma mentoria, para ajudar através da minha mentoria com o seu mapa astral. E-mail marceloborgesastrologia@gmail.com. Está lá no descritivo deste vídeo. Agradeço a todos vocês que estiveram comigo até aqui e desejo a todos uma ótima semana. Até o próximo vídeo. Tchau!